Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Ciro Gomes, ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda. Ele já veio ao programa 3 vezes, em abril de 2009, abril de 2010 e fevereiro de 2012. Fazia tempo. Obrigado, ministro, por voltar aqui mais uma vez. É um prazer. Boa noite a todos. Boa noite para o senhor. Ministro, o senhor já foi deputado federal. Decidiu não se candidatar novamente a deputado por uma certa desilusão com o trabalho lá. A gente viu na última quarta-feira uma decisão da Câmara dos Deputados de manter o mandato do deputado federal Donadon, que foi cassado pelo Supremo Tribunal Federal, condenado pelo Supremo por formação de quadrilha, peculato, está preso em Brasília. Como é que o senhor explica uma decisão dessa? Veja, eu deixei de ser deputado, não foi por desilusão, é porque o parlamento é o santuário da democracia. É ali que se afirma a pluralidade da sociedade, é ali que as coisas são olhadas por todos os ângulos, ali se demonstra que não há donos da verdade. Eu me lembro que o senhor disse, puxa, querido, eu fico lá, não consigo fazer exatamente, nada. Isso não é uma desilusão? O problema é a coalizão que controla hoje o parlamento, que é essa aliança PT-PMDB, que eu denunciei na época. Inverte as coisas. Então, ali é o seguinte, o mais picareta e o mais iletrado, o mais despreparado hoje são os que prevalecem nas comissões, nas lideranças, na mesa, enfim. E o mais pilantra é quem está mandando e desmandando. Esse é um problema para a gente salvar o parlamento, porque a resposta é não tem explicação. Não tem explicação. Inacreditável. Aliás, na hierarquia institucional brasileira, deveria ficar muito claro na legislação de que, especialmente, crimes contra a administração pública, como é o caso do deputado Donadon, deveria ser instantâneo. Dada a condenação transitada em julgado, a perda dos direitos políticos é uma inerência. Automáticas. É evidente que você podia reservar à Câmara Federal a última palavra em caso de outros tipos de crime. Por exemplo, crime de opinião. Um debate político. Um deputado é condenado com trânsito em julgado por injúria, porque disse que um cara lá era um filho da puta ou coisa assim. Não é? Isso daí talvez pudesse preservar a última palavra para a Câmara, porque isso não é um crime que atentou contra a ordem pública. Exato. É um crime que atentou contra a questão privada e normalmente é por um impulso político. Mas não, no Brasil agora, inacreditável, parece assim uma vocação suicida, e o mais grave é que eles não estão matando a descrença do povo no parlamento, eles já estão ferindo o coração da democracia, porque a democracia não é um regime de concessões, é um regime de conquista, e na medida que a representação age hostil, não é mais infiel, é hostil ao conjunto dos representados, isso é uma facada no coração da democracia. A Câmara tem 513 deputados. Se somar quem votou a favor do Donadon, se absteve, que é a mesma coisa, e ausente, que ajudou, claro. 280, é mais do que a maioria absoluta. Não, esse é o problema, mas as maiorias já estão fazendo isso. Quando você nomeia aquele fulano, que eu não vou dizer o nome para não promover, um camarada que é racista, um camarada que é homofóbico, um camarada que é, vamos dizer, de ultradireita, essa coisa da mistura promíscua da religiosidade do nosso povo com o partidarismo e tal. Quando você pega uma comissão que é tradição, mesmo que ela não tem relevância estratégica maior no debate, mas ela é um espaço simbólico das minorias, é um espaço simbólico dos democratas, dos progressistas, etc. E você audaciosamente, de costas para a sociedade, você nomeia um fulano daquele homofóbico, racista, para uma posição dessa, já está revelando. Quando você elege o Renan Calheiros, que saiu há 3 anos atrás pela porta dos fundos, no meio de um grande escândalo, ok, pelo melhor direito, ele não foi condenado a nada, tem direito a voltar, mas não estamos falando de judicialização, nós estamos falando de ética, estamos falando de aparência, estamos falando de respeitabilidade, que são elementos essenciais ao quadro político, a representatividade, a legitimidade operacional da política. Esse é o ponto. O PMDB elege para ser o líder o Eduardo Cunha, que é o camarada que está envolvido em tudo que é ruim na vida pública brasileira, desde o escândalo PC Farias, que o apanhou operando para este esquema na Telerge. Depois o escândalo da SEDAI, depois, enfim, eu já denunciei isso olhando para ele. Você acha que é um problema da coalizão PT-PMDB? Evidentemente, que é a maioria. Mas olha, o PSB, que é o seu partido, participa da base de apoio do governo. Tem culpa grande. Não devia, então, romper ou tomar uma atitude de independência? Nós fizemos alguns pequenos sinais, devíamos romper mesmo, claramente. Agora, nós lançamos um candidato a senador, não apoiamos o Renan Calheiros,
e nós lançamos um candidato do partido à presidência da Câmara, não apoiamos. Agora, eu acho pouco. Eu acho claramente que nossa atitude devia ser mais agressiva. Como a minha, eu acho que não tem muito equívoco em relação ao que eu estou pensando, não. De sair da base de apoio do governo? Não, até acho que devíamos permanecer no apoio à presidenta Dilma, mas largar o governo. Largar o governo e denunciar essas concessões. Ou seja, os ministérios que o partido tem no governo. Imediatamente. Aliás, estamos atrasados. Estamos atrasados. Pois é, porque nós vamos voltar ao assunto do Donadon. O Eduardo Campos, que é governador de Pernambuco, ele fala, olha, vou decidir se vou ser candidato em 2014. Ele sempre fala, 14, eu só vou decidir em 14. Sim. E mantém os ministérios. Lá na frente, se ele for candidato, não vai pegar mal para o PSB? Claro, simples assim. Na hora que ele disser, está errada a política econômica, dizer, por que você vem dizer agora, na véspera da eleição? Ficou 3 anos no governo. É complicado para ele, não é? Não é complicado, não. É de uma absoluta inexplicabilidade. É inexplicável. E por que o partido não entrega, ministro? Eu já fiz as ponderações que pude fazer. Tenho vontade de fazer unilateralmente, porque eu tenho uma certa influência num dos ministérios que o partido tem. Mas não quero também criar um constrangimento, nem para a presidenta Dilma, muito menos para o Eduardo Campos, que é meu companheiro. O senhor está dentro de um partido, ou seja, está em minoria no partido. Mas a minha ponderação foi feita claramente. Inclusive, fui agredido na reunião da Executiva Nacional, porque a minha frase foi ao estilo que eu uso. Eu acho que nós estamos acocorados, comendo migalha de um banquete que não nos pertence. E o senhor acha que o PSB devia lançar candidato a presidente? Já é uma questão que não me é tão segura. Eu acho que a gente, se conseguir responder, e o tempo agora conspira contra nós, nós precisamos responder a 2 perguntas. Uma, por que ter candidato? Porque o partido tinha candidato, no caso eu, né? Possivelmente, não por mim, nem por nenhuma virtude que eu queira dizer. Em 2010, a gente eu tinha simplesmente o primeiro ou o segundo lugar nas pesquisas. Inacreditavelmente, o partido abre mão. Na época, Dilma estava abaixo do senhor nas pesquisas. Não existia. Era uma invenção que podia ter dado um grande fracasso para um projeto estratégico de país. Graças a Deus, deu tudo certo. Com todas as dificuldades, a Dilma não foi uma grande decepção, que podia ter sido no momento. Enfim, aí o partido não teve candidato. E agora que nós estamos dentro do governo, participando do governo, não é? Enfim, vamos ter candidato por quê? Senão, o senhor não... Porque o Eduardo Campos quer, porque ele controla o partido. Mas veja bem, o Brasil não quer cevar um projeto pessoal, seja de quem for. Por mais qualificado, e o Eduardo é muito qualificado. Mas não se trata disso, ele não ganha. Nenhum projeto pessoal vai ganhar a eleição no Brasil. Né? O segundo é para que ser candidato? Porque a população brasileira está de saco cheio com o que está acontecendo, mas não quer retroceder. Ela não quer ver as conquistas de uma política de salário mínimo, de uma política de crédito, de uma política de seguridade social, né, de proteção social. Da inflação. Correr riscos. Não quer ver isso correr riscos. Agora, evidentemente, que ela está preocupada com o futuro do país. E, olha, o futuro do país é gravemente preocupante. Eu estou escrevendo para a revista Carta Capital, estou tentando explicitar ali quais são as razões e o mundo político brasileiro alienado. Pois é, eu quero continuar falando com o senhor de política, de eleição presidencial, quero ouvir a sua opinião sobre economia. Eu fui ministro da Fazenda na época do Plano Real, mas ainda para a gente encerrar esse episódio do Donadon, que me parece muito simbólico, muito importante, ministro, se a votação fosse aberta, o resultado seria o mesmo? O senhor não acha que acabar com o voto secreto para cassação de deputado, ou seja, acabar com o voto secreto no Congresso? De novo, o voto secreto, ao contrário do que pareça quando se comenta o voto secreto na posterior a uma irresponsabilidade grave, criminosa como essa que a maioria da Câmara cometeu, por ação ou omissão, o voto secreto é uma proteção para as minorias. Então, o voto secreto ele tem que ser regulamentado, não irrevogado por isso simples. Por exemplo, um voto secreto para a manutenção ou revogação de vetos presidenciais. Isso é democrático. No mundo inteiro você pode usar isto para a proteção de minorias. Agora, votos que tenham a ver com julgamento de contas. Você não pode deixar um deputado votar pela desaprovação das contas que importam em desonra do gestor, sem assumir a responsabilidade disso publicamente. Então, ou pela aprovação de um gestor que não mereça. De um gestor que não mereça, só para dar exemplos práticos de uma e de outra questão. Em nenhuma circunstância, o voto para a cassação de um mandato pode ser secreto. Porque é uma satisfação à sociedade, não é possível. Mais do que isso, você tem mérito nas coisas. A rigor, isto é um protocolo. Se a Constituição não fosse lacunosa, é apenas um protocolo para separar crimes contra a administração pública que devia ser da instância judicial. Faz sentido, veja bem, o teatro de mau gosto começa botando um presidiário. Para se defender. Para se defender na tribuna da Câmara, francamente. Olha, eu não sei se estou ficando velho ou o negócio está passando de qualquer limite. E eu não me sinto velho. Está com 57 anos, está bem? E 5. Nem terei os 56 ainda. Então está bem. Estou errado. Eu fiquei com 57 na cabeça. Talvez é porque eu nasci em 67. Eu estou para fazer 46. São 10 anos. Eu nasci 10 anos antes, 57. Mas, ministro, uma votação assim também não mostra
que você tem ali representantes do povo que estão dissociados da vontade do eleitor? Ou você acha que eles refletem uma opinião média e aí o problema não é mudar o sistema, porque as regras estão aí. O problema não são as regras, o são as regras. O grave, novamente, é que o sistema representativo brasileiro está mofado. Então, você tem pessoas que se elegem em determinados grotões ou com determinado juízo de valor na constituição dos seus mandatos, que não devem nada à opinião pública, muito menos à opinião publicada. Então, um colega do Donadon de Rondônia, pouco importa para ele o que a revista Veja, e tal. Diga-se a bem da verdade, é bom que o país seja assim, porque também a grande imprensa brasileira perdeu a confiabilidade na medida em que é alinhada a essas coisas toscas e graves e grosseiras também, malversações graves do destino nacional. Porém, há outros que confiam apenas numa estatística, qual seja, 76% dos brasileiros, nós, não lembramos do deputado em quem votamos 3 meses depois das eleições. Então, assim, com todo respeito e carinho, é preciso que nós outros cá embaixo, os eleitores, nós do povo, tenhamos um pouco mais de cuidado, né? A democracia precisa se aperfeiçoar, deixar de ser só estritamente representativa. A Constituição brasileira já permite, já faculta, precisa regulamentar os mecanismos de participação popular, de democracia direta, plebiscitos, referendos, recall, uma série de coisas que podem ser introduzidas na ordem constitucional brasileira e eu defendo. Porém, nada não vai nos dispensar, enquanto cidadãos, de prestar atenção no serviço. E fiscalizar. 100% dos políticos são nomeados por nós. Como é que todos nós agora achamos que os políticos são tudo pilantra? E essa é a ciência de não consertar. Essa meninada na rua é maravilhoso, mas dizer contra os políticos, contra os partidos políticos, isso é a ciência de não consertar. Porque não existe nada fora da política. Nada. Aí se você sataniza a linguagem, que a linguagem da democracia é a política, sataniza a linguagem, o que acontece? Os jovens têm nojo, não participam, e como a política não admite vácuo, a pilantragem toma conta, como está acontecendo. Os maus prevalecem, né? Ministro, uma opinião do senhor sobre o sistema de financiamento das campanhas. Tem que mudar? O PT fala muito em financiamento público. Outro dia, conversando com o deputado Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, ele falou, o problema, Kennedy, é que você tem lá muitos deputados que são de famílias ricas ou são muito ricos, conseguem muito dinheiro, conseguem fazer uma campanha no estado inteiro e se elegem. Ou ele vai em alguns grandes financiadores, pega uma montanha de dinheiro e consegue se eleger. Você podia permitir um financiamento privado, você fala assim, olha, uma empresa, um grande banco pode dar só até 50 mil reais para cada candidato, não pode dar mais. Já é assim, só que a quantia não é 50 mil, a quantia é um percentual do faturamento. Pois é, você tinha que diminuir essa possibilidade. Bem, de novo, não há nenhum sistema perfeito legalmente. O mundo inteiro experimenta sistemas os mais variados, eu costumo estudar muito essas coisas. O nosso já é misto, porque tem um horário gratuito na TV e no rádio. A substantiva despesa é paga com dinheiro público. Sim, a turma chama horário gratuito, mas não tem nada de gratuito. As televisões cobram do governo o espaço pelo preço de tabela, que nenhum outro anunciante paga. Só o governo paga, o Tribunal Superior Eleitoral paga. Mas isso é outro assunto. Agora, o que acontece no Brasil, de novo, é a ancestralidade do problema. Você tem que criminalizar o mal feito. Não satanizar catolicamente, ou assim, superficialmente, a relação de dinheiro com política, que é uma tragédia da moral católica. Você sataniza, claro. Então é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Né? E essas coisas se transmitem para a atitude moral geral da sociedade brasileira. Isso é ruim. Então, o que é criminoso? O criminoso é a relação promíscua do poder econômico com o exercício dos mandatos. E isso é crime no mundo inteiro. Isso pode ser feito, por exemplo, vamos supor que a gente faça. Eu sou defensor, e, de novo, é só para discutir, porque a chance das minhas ideias prosperarem nesse assunto é nula. Né? Eu sou a favor da estatização das campanhas, que é diferente de financiamento público. Então, a estatização é o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, e somente ele, realizaria despesas para a campanha. Então, o tribunal alugaria o estúdio da Rede TV, faria aqui a logomarca dos partidos como é que chama? Em chroma key. Venho aqui debater, com a virtual. Bandeira do Brasil e institucionalizaria quais eram as regras. Se você pode fazer uma produção externa, se não pode fazer, mas aqui está o espaço, ninguém vai comprar publicitários caríssimos, ninguém vai comprar, enfim, produções carérrimas, etc, etc. Nós não já proibimos camiseta? Nós não já proibimos showmício com cantor, com não sei o que e tal? Por que a gente não avança, pelo menos por uma etapa, para padronizar? A campanha agora é o seguinte, cartaz de rua, não tem mais, isso suja. Acabou, o Tribunal Superior vai regulamentar espaço de jornal, espaço de TV, espaço de rádio. Ponto final, reduz as campanhas a 40 dias, 45 dias e vamos experimentar. E criminaliza pura e simplesmente toda e qualquer outra influência do poder econômico no processo. Aí você faz uma transição.
que não prejudica ninguém. Porque quem tiver nomeada vai dificultar um pouco o surgimento de novas lideranças. Mas nenhum sistema é perfeito. A questão do sistema do voto distrital, o Bendistam me fala, olha, se você, candidato a deputado federal, tem que fazer campanha no estado inteiro, é mais caro se você faz numa região, no Vale do Ribeira, no ABC. Enfim, o que você acha do argumento a vida real é muito superior ao que o despotismo esclarecido brasileiro supõe. O voto hoje, a substância da representação na Câmara Federal, hoje já é distrital na prática. Na prática. Ninguém faz, é uma exceção mínima. Como eu, por exemplo, que fui governador e fui muito popular. Tem um voto mais de opinião pública, mais espalhado. Fui o deputado federal mais votado do Brasil e fui votado em todos os lugares do estado do Ceará. E se deixasse, a negada do Rio Grande do Norte, do Piauí, podia ter votado em mim também. Isso é um caso muito raro. Hoje, por regra, as pessoas já são eleitas mais ou menos numa certa contingência territorial. Regulamentar isso é um perigo e pode ser regulamentado. Por quê? Porque o debate na Câmara não é um debate, e esse é o defeito da Câmara. Diga. Se faz um negócio, uma aberração dessa do Donadon, porque o camarada está ali, ele tem que dar satisfação só a uma minoria que lhe deu a eleição naqueles lugares, e ele tem instinto. Se acredita que se ele tivesse mínima ameaça a perder... E, na verdade, esse negócio do Donadon, vamos ter clareza, vou dizer aqui porque precisa ser dito. Isso não é o Donadon. É o quê? Isso aí é a turma preparando para poder não tirar o mandato dos que forem para a cadeia no mensalão. Mas você acha que não vai ter um efeito contrário? Porque a Sem reação dúvida, é tão burros, grande. imbecis, além de criminosos, burros e imbecis. Eles deram um tiro no pé. Porque eu acho que isso daí vai causar um movimento grave da sociedade brasileira sobre a Câmara Federal. E que é uma coisa, volto a dizer, que tem que preservar o parlamento como instituição sagrada da democracia. E prestar atenção quem são os pilantras, para ver se na próxima eleição a gente ajuda a diminuir a prevalência dessa gente na maioria da Câmara. Ministro, vou pedir licença ao senhor um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Ciro Gomes. Olá, a notícia está de volta com o ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ministro, a gente estava conversando há pouco sobre a decisão do Donadon. O senhor falou, olha, isso pode ter um efeito grande de pressionar a Câmara. Eu queria falar com o senhor das manifestações que o Brasil viu em junho e julho, quais são as razões e que expectativa que o senhor tem aí para 7 de setembro, ainda mais com um gancho desse, com uma decisão dessa que pode estimular a turma a ir para a rua. A razão básica, na minha opinião, é que há no Brasil um colapso, vamos dizer, da legitimidade operacional das instituições. Vamos ter clareza aqui. Todos os mandatos brasileiros são legítimos. Não há outra forma de constituí-la, na minha concepção, fora do voto popular, universal, secreto, enfim, e obrigatório, salvo para os 16 anos e acima dos 70. Ok. Dito isto, a democracia moderna exige que sua estrutura representativa renove essa legitimidade na operação dos mandatos. E isso colapsou. Colapsou por eleição de Renan, colapsou por esse camarada que botaram na Comissão de Direitos Humanos, colapsou por agora gravemente uma demonstração estúpida dessa de botar um presidiário para se defender e em seguida manter o seu mandato, o cara no chilindró, isso é inacreditável. Então essa legitimidade operacional, colapsou. E a coalizão PT-PMDB, para que ninguém me cobre de novo, meu partido faz parte dela, embora seja completamente periférico, mas faz parte, está lá dentro, portanto é corresponsável também, imagina que cooptou tudo que está posto de organização na sociedade brasileira. Os sindicatos são controlados, as centrais sindicais são controladas por nós, as entidades estudantis são controladas por nós. Aí nós botamos as lideranças sindicais, estudantis, não sei o quê, todas para relativizar nossas contradições, todas para explicar o inexplicável e, basicamente, para encerrar a história. Num país cuja contradição de miséria, de desigualdade, de violência, de colapso da saúde, de estradas desburacadas, de portos caros, de impostos inexplicáveis, de previdência injusta, tudo no Brasil está precisando de um debate. E agora tudo que é antena da sociedade, teoricamente, para colocar esse debate, está governista. Isto é que explica esse colapso na rua. Né? Por que naquela data? Porque houve a Copa das Confederações, isso é tudo tese minha, né? Merece que os sociólogos aprofundem. Mas qual é a sua avaliação? Mas eu sou um velho militante da causa, né? O Brasil acordou, mas eu estava acordado esses 36 anos. Então, eu fui para a rua muitas vezes, eu não me importo nem com o caráter mais ou menos pacífico, me importa mais a causa, a despolitização da causa, enfim, o protesto pelo protesto e o caráter protofascista
que assumiram certos grupos. Mais radicais ali, não é né? nem o radicalismo, não, é a negação da política. Negação da política. Negação da política. Isto é fascismo do puro. A única vez que a humanidade experimentou isso, deu no Hitler e no Stalin, as duas únicas vezes, que é mais ou menos o mesmo fenômeno, e isso não serve para nós. Isso. É preciso recuperar a política e ocupar o espaço, ocupar a política com essa energia toda, voltando à causa. Então a população viu o seguinte, ora caramba, para a saúde não resolve nada, então tempo explicando que falta dinheiro, que é muito caro, que tem um problema institucional, que revogaram a CPMF e tal. Para a educação tem sempre um prestão, para a polícia, para a violência, tem sempre o dinheiro, não sei o que, nós estamos aqui aguentando tudo. Mas vem uma história de Copa das Confederações, de Copa do Mundo, os estádios são lindos, as ruas ficaram maravilhosas, as dificuldades institucionais foram superadas. Tem um mundo mágico diferente do meu aí. O dinheiro apareceu. Né? E aí tem uma imprensa internacional, vou para a rua dizer, eu também quero padrão FIFA. Que eram as faixas mais interessantes que tinham, eu quero saúde padrão FIFA. E é exatamente essa a explicação. E o senhor acha que as respostas que a presidente Dilma deu, por exemplo, a ideia de uma constituinte, um plebiscito... Aí é o seguinte, aí se revelou de forma patética aquilo que já está na origem do governo Dilma. É uma grande presidenta, uma mulher de grande valor, cercada de uma equipe, deixa eu ver se eu escolho o adjetivo aqui, deplorável. Mas é ela que escolhe a equipe. Pois é, isso é um erro dela, mas ela precisa corrigir isso. Então, veja bem, a primeira reação dela foi não reagir. Na véspera daquelas manifestações, a presidenta Dilma estava com altíssimos níveis de aprovação. E aquilo não era contra ela. Pouco antes ela estava com 65, aquilo não era contra ela, esse movimento nas ruas não era contra ela, era um conjunto que era contra essa estrutura representativa, da qual ela pudesse até ser ressalvada como exceção. Mas o que ela faz? Demora, não interpreta, não lidera aquilo, se sente vítima daquilo e... Isso é tudo assessoria. 5 dias depois, vai para a televisão e traz para o colo dela o alvo das manifestações, que não era ela. E traz como? Fazendo 2 movimentos práticos. Primeiro, fala demais, eu nem lembro o que ela falou, tanto discurso comprido que só... Tinha que ouvir as ruas, que ia dar respostas, enfim. Não é assim, rapaz. A população gosta de ser liderada. A população, naquele momento, especialmente, queria uma referência. Aí ela pega e diz assim... Eu vou fazer uma reforma política por uma constituinte. Ela propõe um golpe de Estado na TV. Inacreditável, menos de 24 horas ela percebeu que estava errada e o camarada que sugeriu isso, nem sei se foi algum desses meus queridos amigos que estão ali do lado dela, porque isso é um problema meu, que eu gosto de todos eles. Mas assim, não pode fazer isso, botar a presidente para propor um golpe de Estado na televisão e no dia seguinte ela se arrepender e ninguém foi demitido. Aí propõe, como resposta àquela confusão das ruas, o programa Mais Médicos. Inacreditável. Quer dizer o quê? Que nós não precisamos quebrar essa equação corporativista, exacerbadamente corporativista, que a classe médica brasileira tem, infelizmente, assumido, com muitas e generosas exceções. A minha vida já foi salva por médicos que me parecem muito mais anjos, muito mais santos do que pessoas humanas. Mas, assim, pensando publicamente, você tem problemas graves, falta atenção básica de saúde nos rincões brasileiros. Por mais que você pague 20 mil reais, 30 mil reais, não vão. Você tem hospitais como o Hospital de Sobral, na região norte do Ceará, que é o hospital de ponta do Brasil, feito com os melhores, a imprensa do Sul só escolheu porque houve um show da Ivete Sangalo na inauguração. Mas é um hospital de ponta, é o melhor hospital do interior do Brasil, os de São Paulo, inclusive. Pois bem, tem dificuldades em alguns setores porque paga-se 12 mil reais por 3 plantões, por 2 plantões, eles não vão. Nós estamos mandando médico de avião. Pois é, então Mais Médicos é um bom programa, então, veja, já vinha sendo discutido. Mais Médicos, eu estou relativizando as coisas como tudo, nada é A ou B. Isso nós precisamos aprender no debate político brasileiro. Então, o Mais Médico vinha sendo gestado como uma coisa oportuna, mas precisava concluir como? Conversando com as corporações, discutindo com elas, aperfeiçoando, recebendo Improvisou para dar uma resposta. Improvisou para dar resposta. E não era isso que estava se pedindo. Aquilo ali era a classe média urbana, meio riquinha, meio classe média que estava na rua. Pouco importa para ela se tem faltando médico no interior. É isso que eu estou dizendo, respondendo a sua pergunta. Então, a resposta foi desastrada. Resultado prático. A vinda dos médicos cubanos, você acha uma boa? Agora, sem dúvida. Inclusive, eu quero pedir desculpas ao povo brasileiro pelo gesto absolutamente inexplicável que meia dúzia de cearenses vestidos de médicos fizeram lá em Fortaleza. Peço desculpas, assim, humilhado, porque o Ceará é o oposto daquilo ali. Nós somos extremamente hospitaleiros e, infelizmente, tem uma pequena burguesia que tem agora agido lá pensando que pode fazer qualquer coisa. Desculpa o Brasil por aquilo que o cearense nunca jamais faria com qualquer pessoa, muito menos com um médico que veio se sacrificar para atender nosso povo no interior. Ministro, bom o senhor falar isso, parabéns, porque de fato é um absurdo, ou seja, é xenofobia, é preconceito, né? E o Brasil é um país de imigrantes, teve até racismo, porque por desgraça ela estava passando um médico negro. Isso, exatamente. É uma coisa, enfim, não é boa.
Ministro, o senhor abandonou a intenção de ser candidato a presidente? Assim, de brigar para ser, faz tempo. Agora, se quiserem que eu seja, eu estou na área. Estou estudando, permaneço ativo, permaneço viajando. O sentido da minha vida é o Brasil, enfim. E eu gostaria muito de servir esse grande país como seu presidente. O Serra está falando em disputar prévias com o Aécio Neves. Você não quer disputar umas prévias com o Eduardo brigar Campos, com mais não? Ninguém. Brigar com mais ninguém, não. Isso só faz sentido, as coisas têm que ser Sim. naturais. E eu tenho um problema na minha vida pública, nós já comentamos isso. Eu nunca tive como sedimentar uma tradição partidária. Por razões muito pessoais da minha história, por razões de compromisso com o país, com o meu ideário, com meus valores. E eu acabo não tendo influência em nenhum dos partidos que eu ocupei. Mesmo tendo sido um dos fundadores do PSDB, por exemplo, eu tive que sair do PSDB, porque o PSDB traiu todo o compromisso que nós tínhamos falado, escrito, etc, etc. Então, não é a primeira vez que eu vivo uma situação de isolamento, mas, enfim. Sair para um outro partido? Não, chega também. Chega também. Nenhum partido melhor para mim há do que o PSB. Acho que está errando gravemente, errando no conteúdo, porque nós não vamos chegar a disputar essa hegemonia PT-PMDB com argumentos práticos, com minuto de televisão, com conchavos. Não vai acontecer. Quem está galvanizando tudo isso para produzir uma grave ameaça para o futuro do Brasil é a Marina. A Marina está crescendo. Porque ela é que parece, no simbólico, no superficial, o oposto de tudo que está aí. Isso. Quais são as qualidades e os defeitos da Marina? A Marina é o seguinte, ela é uma pessoa em si que tem todas as virtudes, em si, decente, brasileira, ama o povo e tal. Agora, daí para diante é um oco, é um vazio doído, completamente. E preenchido este vazio com alguns preconceitos e equívocos que derivam dessa o Lobão é genial, disse dessa clorofilocracia, né? É muito boa essa clorofilocracia religiosa dela, né? Repare bem, o que o Brasil está farto? Da imoralidade e da esculhambação. A Marina representa um moralismo difuso. Ora, alguém aqui pensa que a Dilma é desonesta? Vamos ter, por mais radical que seja quem for da oposição, da direita para a esquerda, quem é que duvida da decência da presidenta Dilma? E daí? Não adianta a Marina ser séria. Se ela deixar o povo votar nela, acreditando que ela chega lá e ela chegando lá acaba a corrupção, ela cai. Ela cai. Quase derrubou o Lula no escândalo do Mensalão. Aí depois você tem essa coisa do ambientalismo difuso, que é muito caro para as novas gerações, elas estão todas sendo educadas. Ora, mas veja bem, o ambientalismo difuso pode muito bem ser defendido por uma fração verde, clorofilocrática da sociedade, e nisso presta-se um grande serviço. Eu sou fundador da Comissão de Meio Ambiente, da primeira de Assembleia do Estado do Ceará, do Nordeste, corri o ano da graça de 1983, ninguém falava nesse assunto, eu fundei a Comissão de Meio Ambiente. Eu tomei a iniciativa de pressionar pela área de proteção ambiental de Jericoacoara, que hoje é um parque nacional. Eu fiz todos os parques urbanos de Fortaleza, o Cocó, a Sapiranga, o Maraponga, enfim. Eu não estou querendo que ninguém me confunda com um desses pragmáticos e tal, mas a Marina queria, por força, que o Brasil assinasse uma convenção internacional declarando a energia hidráulica não renovável. Caramba, a energia hidráulica é a mais limpa e barata do planeta. E é intrinsecamente renovável porque a hidráulica ela é não consumitiva, não consome água. A água só passa e aciona a turbina. E hoje, com as tecnologias modernas, você pode botar os peixes para passear do jeito que naturalmente eles passeavam. Tem um impacto menor. É zero na prática. Tá bem? Pois bem, mas e aí? Se o Brasil, se ela for presidente, toda a nossa produção vai estar inquinada de insustentável. Portanto, submissa a restrições protecionistas de natureza nobre, ambiental. O que é ruim para o desenvolvimento do país. Não, que é mortal para o Brasil. O buraco nas contas externas brasileiras em manufaturados, vamos falar em economia, quando pudermos, é de 100 bilhões de dólares. Quem paga essa conta é a mineração, Agora, e a agricultura, o agronegócio, que ambos ela sataniza. Como um político experiente, o senhor falou aí da Marina e apresentou aí qualitades e defeitos, eu não sei se são as melhores expressões. Pro país, esse é o drama, não é dela. E o Eduardo Campos? Governa da mão para a boca e a oposição não tem proposta. O Eduardo Campos e o Aécio Neves? Não tem proposta. São dois grandes brasileiros. Eu tenho uma afeição imensa e antiga. Quando o Tancredo Neves, veja bem, quando o Tancredo Neves foi candidato a presidente da República, eu era deputado estadual. Eu ajudei a escolha dos delegados do colégio eleitoral e ele me chamou para me agradecer. Eu dei essa foto para a irmã do Aécio, está lá no museu em Tiradentes, em São João del Rei, enfim. E eu conheci o Aécio garoto
embora seja mais ou menos da mesma idade, secretário particular do Tancredo. É uma amizade antiga, de respeito. É um senador, foi governador de Minas. Mas cadê a proposta? Cadê a ideia? Por que nós devemos escolher o Aécio e não a Dilma? Por que nós devemos entrar para a coalizão PSDB? Com o mesmo valor do PSDB, do Fernando Henrique, que substituiu um socialismo difuso, maravilhoso, pelo qual eu também me encantei, por um neoliberalismo tosco que quase arrebenta o país, para não dizer arrebentou o país. É isso a mesma coisa? Esse é o conjunto de valores? O Banco do Brasil vai ser privatizado? O senhor não vê um projeto do PSDB? Não, eu quero saber, mas além de não ver o projeto, eu não vejo o simbólico. O que é? Eu acho que o Brasil quer avançar, não quer ficar como está a Dilma, nem muito menos quer voltar atrás, como o Aécio, infelizmente, pelas suas companhias e pelo vazio de propostas, parece. E o Eduardo, que tinha tudo para ser a novidade do país, está num canto, calculando, fazendo cálculos, se vai ser, se não vai ser, e essa coisa pseudo-inteligente. Já devia ter saído do governo, pseudo-inteligente, mas pseudo-inteligentes. Em 14 eu discuto em 14. Gol de quem? O mundo inteiro está discutindo. Exato. O mundo inteiro está discutindo. E nós estamos sendo isso é uma maneira de ganhar tempo, né? Mas ganhar tempo para quê? Para ficar roendo o osso do governo? Isso não é digno, não é alto, não parece ser simbólico de uma coisa grande que o país está precisando. Não parece ser uma coisa... Não parece. Pode até ser e eu não estou entendendo. O senhor foi do PSDB. Tem lá uma disputa, o Serra está querendo novamente ser candidato. O senhor acha que está sedimentada que a candidatura do PSDB é do Aécio ou tem chance do Serra ser o candidato? O Aécio deixou o cavalo passar na eleição da Dilma. Não que eu não tenha dito para ele 1000 vezes. Como já tinha ali uma exaustão de um ciclo, se ele tivesse uma conversa particular com o Serra, e os homens nessa época são pequenos, esse é o problema, o país está com grandes problemas, a história está precisando de grandes gestos, o povo está energizando a política e não há interpretação na liderança, no debate brasileiro. Isso é o que mais me incomoda. Mais me incomoda no Brasil, né? Porque o debate é que vai esclarecer, o debate é que vai qualificar os nossos rumos, senão nós vamos ter uma sucessão de novo em que a Dilma passou a campanha inteira, sendo uma desconhecida naquela época, o país tendo gravíssimas questões econômicas, estratégicas, de inserção internacional, de relações, enfim, de renda interna, de infraestrutura, e a Dilma passou a campanha inteira acossada pela propaganda do Serra de que era a favor de aborto. Não é possível que a gente chegue em 2014 assim de novo, porque o Brasil não aguenta. Essa é a questão, o Brasil não aguenta. Isso eu acho que o Aécio errou, então, quando não foi candidato em 2010. Errou feio. Agora, o Serra vai fazer o que faria com ele naquela data, só que naquela data ele estava muito mais empoderado. Vai desgastá-lo, vai enfraquecê-lo, porque o Serra só pensa em si. O Serra não tem o menor apreço pelo Brasil, nem por ninguém. O senhor acha que a presidente Dilma será reeleita ou não? É a favorita. Agora, ela podia minimizar os riscos se ela fizesse o óbvio. De novo, é o óbvio. Diga. O parlamentarismo, quando tem uma crise dessas proporções, o parlamentarismo tem 2 fusíveis. 2. E o mundo inteiro é parlamentarista. Quais são os 2 fusíveis? Se o governo tiver com a razão, dissolve o Congresso e convoca eleições antecipadas, que era provavelmente o que aconteceria no Brasil. Se o governo não tiver razão, cai a coalizão de governo e uma nova maioria do Congresso monta e restaura a confiança da sociedade representada no sistema representativo. O presidencialismo só tem um fusível e é isso assim muito fraco. E quando ele não é exercitado oportunamente, ele vai ficando mais fraco ainda. Que é qual fusível? A reforma do Ministério. Ela tinha que ter tirado alguns ministros lá. Ela tem que anteontem trocar. Se ela fizesse isso, ela restaurava completamente as expectativas. E ela vai ter que trocar a força. Onde ela vai ter que trocar, o senhor acha? Enfim, do jeito que a coisa vai ter que trocar o centro do governo. O centro do governo. E isso aqui não é caso particular, não. Eu sou amigo, eu volto a dizer, se eu não fosse o meu amor e minha fidelidade ao Brasil, eu preferia estar aqui anulando a Dilma. Todos os meus amigos, as pessoas... Participou do governo, foi ministro junto com ela. Colega dela, 4 anos, mais do que colega, amigos e tal. Eu torço por ela, ela sabe que no sacrifício ela conta comigo, enfim, mas é inacreditável. E eu estou falando de amigos meus. Agora, as respostas que o Manteiga está produzindo para o tamanho e para a complexidade da crise econômica brasileira são patéticas. E chegam a escandalosas, porque o favor de renúncia fiscal para estimular o consumo de carros e etc., etc., deu 35 bilhões de reais. Com 35 bilhões de reais, você constrói uma refinaria de petróleo. E o maior buraco nas contas externas brasileiras que está produzindo é a Petrobras, que é uma empresa que está sendo destruída por esta... Estão segurando o preço da gasolina. Isso é inacreditável, mas isso tudo é cuspir para cima, Kennedy. Esse é o problema. Tudo isso é cuspir para cima. Ela vai pagar um preço. A força da gravidade, não diga a você, lamento, ninguém aprendeu que cuspir para cima tem outra consequência a não ser cair na testa.
E a qualidade da equipe, não é qualidade moral, pessoal, que ela até fez um esforço grande e tal. As pessoas não estão à altura do tamanho do problema. A questão do Guido Mantega, que está na Fazenda, o centro do governo também tem ali Casa Civil, que é a Gleice Sim, mas tem Hoffmann, planejamento, que a gente muito querida minha, mas também não está formulando. Tem educação, A educação é um ponto alto, eu acho. O Mercadante está indo bem, é uma exceção. É uma exceção. O Mercadante tem alto nível para qualquer lugar. Tem alto nível para qualquer lugar. Às vezes erra na política, não é? Porque é excessivamente paulista, não entende propriamente o Brasil. Mas é um quadro de altíssima excelência que é assim, ela devia procurar um Ministério de Mercadantes. Para resumir aqui, como o Collor procurou um Ministério de Jatênis, né, naquela época. Só que o Collor fez a destempo e não deu certo. Só acredita não volta Lula? Acredito bastante. Acho que é o que eu acho que ele está conspirando para isso. Acha mesmo? Acho. Ele tem dito que vai apoiar a reeleição o Lula da Dilma. De manhã não serve para de tarde. Isso aí já está muito claro para mim faz muito tempo. Trabalhou com ele muito Sim, mas eu perto. conheço bem. O Lula tem conversado? Não, tenho não. Não tem conversado? Não. Perdi Então, o prazer de conversar com ele. Porque o senhor falou, a Dilma é favorita à reeleição, mas o senhor não descarta o Lula ser candidato e acha que ele trabalha para ser? Acho que ele conspira para ser. Nem que seja humanamente para não ser, entendeu? Mas ele adora essa ideia de ser bafejado e todo mundo vai visitá-lo lá no Instituto e não sei o quê. E se ele não fosse, o que é que ele tinha feito agora rodando o Brasil inteiro nas campanhas municipais? O que o senhor acha que ele deveria ter feito? Não, ele tem que ter um recato. Não deveria ter feito. Um mínimo de recato de ex-presidente e um máximo de recato com os aliados. E o senhor acha que seria uma boa ele voltar? Aí tomou uma troletada no Recife, tomou outra troletada em Belo Fortaleza. Horizonte, tomou outra troletada em Fortaleza, pronto, já saiu desse tamanho. Mas ganhou São Paulo com o Haddad. Sim, ganhou São Paulo com o Haddad, ok. Seria bom para o Brasil um volta Lula? Não. Por Seria quê? péssimo para o Brasil e muito péssimo, se eu posso dizer assim, para o Lula. Por quê, ministro? Porque um país como o nosso precisa reciclar, nosso país precisa renovar, as nossas estruturas representativas se esclerosam muito rápido, as pessoas se corrompem muito ligeiro e é preciso que nós não caiamos nessa crença de um chavismo. O Chaves é explicável na Venezuela, porque ali na Venezuela é a coisa mais podre, mais desagradável, mais Ele é resultado entreguista. do descaso das elites venezuelanas. E foi bom para a Venezuela. Mas esse episódio aqui, personalismo, do caudilismo personalista, do pai dos pobres aqui, termina no suicídio, como deu no Getúlio. Ministro, pedir licença mais um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com Ciro Gomes. Olá, a notícia está de volta com Ciro Gomes, que foi ministro da Fazenda, então vamos falar um pouquinho agora de economia. Ministro, no Brasil, a gente voltou a discutir questões que pareciam superadas na década passada, como questão do controle da inflação, política fiscal agora com maquiagem, com malabarismo nas contas públicas. Temos um momento de alta do dólar, juro em alta, déficit na balança comercial, ou seja, o emprego ainda está num nível muito alto, né? A gente tem um baixo desemprego e a renda está alta ainda. Ou seja, também não aguenta. Né? Eu queria uma análise do senhor, ou seja, desse momento que nós estamos vivendo. Vem uma crise por aí? Nós já estamos vivendo a crise. A crise ela está no aspecto crônico, mas essa crise ela tem um desenho, que é um filme meu que já é visto, tanto mais por mim, né? E ela deságua numa crise aguda, se providências não forem tomadas. Agora, uma premissa pela qualidade da sua pergunta. O grande problema do Brasil hoje é a interdição do debate, mais uma vez. Em todas as áreas, mas especialmente na questão do modelo econômico. Qual é o modelo de relação do Estado brasileiro? Que tamanho tem, que perfil tem e qual é a relação que nós brasileiros queremos que esse Estado tenha com a sorte estratégica da economia do país. O que aconteceu? Você tinha, nós todos desse campo, Fernando Henrique inclusive, uma concepção entre socialista e social-democrata. Então, nenhum de nós aceitava a ideia do laissez-faire, da ideia de que o espontaneísmo individualista do mercado ia resolver os problemas estratégicos do povo brasileiro, da nação brasileira, da nossa inserção internacional. Uma fração de nós, com esta força, eu estava junto, fizemos o Real, com Itamar Franco, e o Fernando Henrique foi produto disso. O Fernando Henrique perde a crença, porque o mundo inteiro pôs em relevo praticamente o fim da história, aspas, aquele imbecil do Fukuyama, que o embate entre a economia mista ou a economia socialista e a economia de Estado, esse embate tinha sido vencido pela economia capitalista e cumpria, fim da história era isso, cumpria aos estados que não estavam com suas agendas ainda resolvidas, apenas replicar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte.
Isto é de uma suprema estupidez. Né? E 2008 resolveu esse problema. Mas antes, havia pessoas como nós outros cá que dizíamos que está errado. É evidente que não é o estatismo, coordenação, o dirigismo, pura e simplesmente, nem a substituição de importação à moda antiga, nem, enfim, nada daquilo. O desafio hoje é moderno. Tem muitas outras questões para resolver. Mas não era jamais imaginar que nós íamos resolver o nosso problema estratégico, um país com as características de 200 milhões de habitantes, com gente vivendo em tradições medievais de agricultura no semiárido e fazendo nanotecnologia em Campinas, na Unicamp, etc. Então, esse é um país de desigualdades profundas, que evidentemente pede uma coordenação estratégica, governo, empresariado e universidades para resolver o nosso desafio. Tem uma excessiva intervenção na economia? Não. O que está errado é exatamente isso. Como o Fernando Henrique adotou a moldagem neoliberal, deixou ela meio caminho, o Lula beijou a cruz com aquela carta aos brasileiros e a Dilma segue beijando a cruz. Mas eles não acreditam nisso. Então, repare bem, de onde é que vem essas manipulações, esses truques fiscais, etc.? Vem da crença clandestina, inacreditável. As forças vitoriosas, amplamente populares, fazem uma política econômica clandestina porque não tem coragem de botar em cima da mesa uma concepção de política econômica, vamos dizer, social-democrata ou socialista. Que seria basicamente o seguinte: nós vamos fazer uma política industrial e de comércio exterior que vai trabalhar para superar o déficit brasileiro. O caminho não tem outro. Ou alguém aqui imagina que foi Henry Ford coreano? O Henry Ford, que inventou o automóvel, não era coreano. Portanto, a Coreia tem uma indústria automobilística pujante, de plataforma global, com menos de 30 anos, por substituição de importação. Por coordenação estratégica, de ferramentaria pública. Caminho incentivar a nossa domínio indústria. Tecnológico, nós temos que superar o déficit, em todos os seus ângulos. E hoje nós estamos aprofundando o déficit. Nós hoje temos o pior déficit nas contas externas brasileiras desde que se mede esse índice em 1947. A alta do dólar vai ajudar a resolver esse problema. A alta do dólar, do jeito que as coisas foram montadas, com a economia ainda hiperindexada, traz inflação. E a imbecilidade entreguista do Banco Central, que eu pensava que nós estávamos dela livre com a Dilma, não estamos, está fazendo o quê? Atirando com juro e inflação de custo. Ou Subiu seja, a taxa nessa semana para 9%. Nós estamos produzindo, Kennedy, uma estagflação crônica, que é a pior e mais perversa das misturas. Estagnação econômica fazer, com alguma inflação. Não tinha que estar subindo os juros, tinha que deixar o dólar se desvalorizar um pouco mais. Nós temos que tomar algumas decisões estratégicas. E elas valem para sinalizar. O Brasil não tem que ter medo. Nós temos uma transição. Algumas vantagens nós temos em relação ao passado. Nós podemos financiar uma transição no câmbio queimando reserva. Temos vendendo dólar barato para cevar os especuladores, que o Banco Central já está fazendo. Mas, de novo, em vez de fazer para valer e quebrar o especulador, ele está simplesmente cevando os especuladores. A mesa de câmbio não está dando um tombo neles, né? Não tá... Como eu fiz quando fui ministro da Fazenda. Vamos quebrar a meia dúzia de especuladores, porque nós temos... A presidenta ouviu o Galo cantar, dizendo que nós temos bala para isso. Mas essa bala não dura muito tempo. Então, nós temos que, ao mesmo tempo que compramos uma transição, pagando este preço, de preferência quebrando os especuladores, financiando com o cacife que nós temos em reservas internacionais, nós temos que anunciar para o país... É porque há empresas endividadas em dólar que precisam mesmo ter. Agora, tem uma turma que quer especular. Sim, né? Que é mas do quem está fazendo isto são os especuladores de sempre. Na crise de 99, é escandaloso. Quando houve a desvalorização do real. Na crise de 90, eu tinha sido candidato a presidente da República em 98, denunciei que isso ia acontecer durante muitos meses, fui taxado de terrorista, o Fernando Henrique me culpou pessoalmente de uma corrida a bancos que aconteceu nas iminências das eleições, fez um acordo com o FMI, o maior da história, entregou tudo que Clinton pediu dos interesses estratégicos dos Estados Unidos no Brasil, inclusive lei de patentes, inclusive contrato do Civan. A minha cabeça é perigosamente fiel às memórias, né? Está tudo aqui. Ainda vou escrever sobre tudo isso, quer dizer, uma memória. Pois bem, ainda assim quebrou. Só que quando quebrou, só quem micou foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Marco e o Fonte Sidan. Esses dois porque tinham sido desorientados por uma falsa informação privilegiada que o Chico Lopes deu a eles, como os inquéritos já levantaram. Os outros todos receberam informação privilegiada de algum lugar e acertaram na virada do câmbio, na desvalorização. Isso é o que está se armando de novo no Brasil. Nós vamos deixar isso acontecer e a resposta para isso é negócio de fazer pequenos favores para... Uma medida prática é usar as reservas para você ter... Para comprar uma transição. Isso não é bom e deve ser feito de forma mais agressiva, de maneira a quebrar o especulador, para não dar a ele um ponto de valor de câmbio. Taxa de juros tem que subir mais... A taxa de juros tem que descer. Tem que descer.
Tem que descer. Política de desonerações, de reduzir tributos para setores. Descer. Onde houver pressão inflacionária em tradables, quer dizer, coisas comercializáveis, você facilita a importação para financiar uma transição. Também foi o que eu fiz. Tá certo? Em não tradable, não adianta. Não adianta preço administrado pelo governo. Por exemplo, o escândalo do tomate. O brasileiro assistiu isso. A revista Veja, que vive a serviço dessa plutocracia, né, dessa esculhambação brasileira, a revista Veja fez uma capa denunciando a inflação, citando o tomate. Ela não anuncia para os seus leitores que o tomate daquela data para cá caiu 40% o preço. Por quê? Porque preço sazonal, efeito de taxa de juros é nulo. Quando tem a safra do tomate, o preço do tomate cai. Quando tem a entre-safra do tomate, o preço do tomate sobe. Isso não é inflação. Os remédios subiram porque o governo baixou uma portaria. Por quê? Porque o IGPM é um índice que nós criamos lá atrás para ser sensível a câmbio. Como houve a desvalorização cambial e a química fina brasileira é tudo importado, 86%, você tem que transferir para os preços dos remédios. O trigo sobe porque a Petrobras está pedindo aumento de gasolina porque o dólar, enfim... Porque ela paga mais caro e vende mais barato aqui. Não, mas a Petrobras é a maior criminosa na nossa balança comercial. Ela está vendendo, nós somos autossuficientes em petróleo, o brasileiro fez um sacrifício histórico para isso. Ela vende petróleo bruto barato e compra derivado de petróleo. A conta de 15 bilhões de dólares, o buraco que a Petrobras está produzindo na balança comercial brasileira. Está comprometendo o futuro da empresa. E o seu Guido Mantega dá um valor de uma refinaria de petróleo, que é isso que eu estou dizendo, vamos pagar a transição, vigiar a inflação por esses caminhos transitórios, vigiar a questão do câmbio por uma aposta hostil aos especuladores e vamos anunciar uma política industrial de comércio exterior que, com começo, meio e fim, sinaliza para o mercado que nós vamos nos livrar desses déficits. Essa é a questão. Tem que trocar o Guido Mantega, você acha? Não é um problema de Chico por Manel, mas o Guido é peça desgastada. Pois ele é um mensageiro com baixa credibilidade. É um bom companheiro, mas ele não lidera não é crível o que ele possa agora formular, porque ele beijou a cruz. Ele é o responsável por essas saídas pífias. Nós vamos aí, ministro, agora no segundo semestre, é um grande pacote de concessões. Os ministros Fernando Pimentel, Gleice Hoffmann foram... O Fernando Pimentel também quero destacar como um belo quadro. Um bom ministro, na sua opinião. Um bom ministro. Agora, ele não tem prevalência, porque o Brasil não tem política industrial de comércio exterior. Mas ele esteve na China agora com a ministra Gleice Hoffmann, segundo um relato... A Gleice Hoffmann é uma boa pessoa, mas o que a Gleice Hoffmann conhece, pelo amor de Deus, do Brasil? Pelo amor de Deus, qual é a experiência anterior? Governadora do Paraná, senadora. Ela vai ser, né? Ela foi secretária de Londrina, a última experiência anterior a ser ministra, chefe da Casa Civil da maior república abaixo do Equador. Ela já foi candidata a governadora, né? Ok, tudo bem, então é assim que fica. Mas eu queria falar com o senhor desse pacote de concessões. Veja bem, estou falando de pessoas que eu quero bem e respeito. Não, sim, eu queria entrar essas concessões à iniciativa privada. Nós vamos levar bem. O padrão de gestão do governo Dilma vai fazer o seguinte, a oposição vai chegar na véspera da reeleição e vai dizer, presidente, a senhora entregou o quê? O Juscelino Kubitschek foi presidente 5 anos, 5 aninhos. Fez o Oroz no Ceará 2 vezes, fez a Bela em Brasília, fez Brasília, fez a indústria automobilística. Em 5 anos, a senhora em 4 entregou o quê? O que o senhor acha que a Dilma vai entregar? Qual é a resposta dela? Eu que sou aliado, eu não sei. O projeto da Transnordestina está parado, não anda. O projeto do São Francisco está metade feito, era para ser executado em 3 anos, não anda. As refinarias do Ceará, do Maranhão não andam. A de Pernambuco não fica pronta. Para ficar na agenda. A Ferronorte não faz, porque não tem gestão, meu patrão, não tem recurso, não tem lógica alocacional. Isso não é falta de dinheiro, porque você tem 35 bilhões para dar para a indústria automobilística ou para fazer uma refinaria. Falta de gestão. Evidentemente é falta de gestão. E veja, a grande virtude da Dilma é que ela é uma excelente gestora, mas não dá para ser gestora e presidente ao mesmo tempo. Como ela sabe. Só acho que ela está confundindo os papéis. Não, ela tinha que ter melhores gestores. Ela vai bater no Suriname agora. Quem é que vai tomar conta dos imbróglios da gestão? Que no Brasil é tudo montado hoje em dia para não funcionar. Agora, ministro, eu queria a sua opinião sobre esse pacote de concessões. A gente vai ter aqui agora, no segundo semestre, vai a leilão bens públicos, ferrovias, rodovias, estradas, portos. Ótimo. Parece que a China tem interesse em ferrovia. Qual é o grande problema do Brasil? De novo, réplica da modelagem neoliberal macunaímica do seu Fernando Henrique Cardoso. Mas haverá interesse num momento como esse? É o momento de fazer esse pacote de concessões? Parte. Sim. O Brasil precisa desesperadamente apostar na elevação do nível de investimento. Por quê? Porque esse ciclo Lula/Dilma, ele encerrou-se em cima de uma ideia de que nós íamos crescer baseado na expansão do consumo. Então, o movimento do salário mínimo saiu de 76 para $320. Muito boa providência, a melhor de todas.
porque amplia a participação do salário na renda nacional. Aí você faz crédito, 13% do PIB para 50% do PIB. Ninguém fez isso. Gol de placa da nossa, vamos dizer, da nossa coalizão sob liderança Lula/Dilma. Terceiro, consolidação e expansão da rede de proteção social, colchão social que tem efetivo. efeito econômico. Que tem efeito econômico. São 17, 20 bilhões de dólares, fora a Previdência, injetado direto no consumo. Estes três movimentos se exauriram. Agora nós temos que aprender a crescer como o mundo inteiro sabe que se deve crescer, expandindo o investimento doméstico, a formação bruta de capital do país. E ao contrário do que supõe a filosofia neoliberal, o nível de investimento de um país não é obra fatalista do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política, a danada da política, faz ou deixa de fazer, faz direito ou faz mal feito. E nós nem sequer estamos discutindo isso. Vamos fazer como? Vamos replicar a lógica de concessão. Ok, nada contra. Porém, veja bem, a Infraero tem, eu não sei o número exato, mas é por aí, 70 aeroportos. 6 são rentáveis, lucrativos. 64, as proporções são prejuízo. Então, os militares faziam o quê? Que montaram essa estrutura. Veja como nós estamos falhando com o povo brasileiro. Os militares montaram essa estrutura. Você pega e faz o subsídio cruzado. Pega a receita lucrativa dos aeroportos 6 e financia os outros 64. Nós vamos entregar os aeroportos rentáveis para a iniciativa privada e vamos ficar com o peso fiscal estrito sensu dos aeroportos não rentáveis. Aí você pega a BR-116, a BR-116 nasce lá na Guanhambi, em Fortaleza, e termina lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, certo? Entre São Paulo e Rio, ela toma o nome de Dutra. É o maior fluxo de automóveis do país, tanto individuais quanto de carga. Aí você pega, que já estava infraestruturado, privatiza o filé. Aí entre Cabrobró e Salgueiro, entre Governador Valadares e Salgueiro, Cabrobró, você está lá tudo esburacado. Estava, não faz algum tempo que eu não passo. Enfim, mas não tem financiamento, lá é estatal. Isso está errado. Isso está errado, está completamente errado. Nós estamos replicando essas soluções apressadas, que são muito mais ditadas pela pressão do mercado e pela necessidade de caixa imediata do que por uma visão estratégica de país. Dito isso, nada contra. Eu acho que a gente tem que ir pela lei do menor esforço. Onde for privatização é privatização, onde for concessão é concessão, onde for estatal melhorar é estatal. A infraestrutura. Nós temos que ter um plano. Está faltando esse plano, na sua opinião? E sequer está faltando a discussão. Ministro, pela situação, que não é o papel, e pela oposição. Pela oposição. Ministro, eu queria aproveitar e falar um pouquinho de futebol com o senhor. O senhor comentarista na Copa das Confederações. E apostei na frente de todo mundo que o Filipão ia acertar a mão. Está gostando do Filipão? Mas ele é gênio. Ele vai ganhar a Copa do Mundo ano que vem? A chance é enorme. O Brasil passou de improvável a favorito. Ele é favorito. Porque, repare, só tem na nossa frente hoje Espanha e Alemanha. E nós medimos força com a Espanha e passamos bem. A Alemanha é muito pesada e não medimos força com ela e nem vamos medir. Talvez deva ser a final do campeonato. Criou algum bordão como comentarista político? Não. Tem que criar um bordão como comentarista político. Mas eu não pretendo fazer carreira disso, não. Mas tem algum comentarista político, comentarista esportivo preferido? Que o senhor curta? Era o João Saldanha, né? O João Saldanha era extraordinário, porque eu cultivo, eu não sou um profissional, enfim, me divirto com isso. Gosto de futebol, sempre gostei, e me divirto com isso. Mas o Saldanha era isso também. O Saldanha era um cara extremamente preparado, não é o meu caso, né? Intelectualmente muito preparado, enfim, até perseguido porque era de esquerda, etc, e compreendia essa dimensão cultural do futebol e tinha essa paixão por esse lado também. É o que eu tenho. O que o senhor achou da ida do... Eu adoro o Galvão, né? Atualmente eu sou fã do Galvão, negado de escolher, mas eu adoro. Ministro, vai ser comentarista na Copa do Mundo de novo? Sim. Só para a rádio que o senhor está fazendo? Só. Lá no Ceará? Sim. Como chama a rádio? Rádio Verdes Mares, é a equipe do Gomes Farias. Ministro, teve uma discussão quando o Neymar foi para o Barcelona. Eu torço para o Santos, muitos santistas falando, pô, que pena. Eu virei, né? Eu era Corinthians, virei para o Santos por causa do Neymar. Pois é, o craque. Veja que torcedor eu sou. Mas fez bem. O melhor time do mundo, apesar desses 8-0 aí, indecentes, levar a camisa do Santos para um vexame desse. Mas eu pergunto para o senhor, foi correta a estratégia do Neymar de ir para o Barcelona ou a gente devia no futebol brasileiro? Eu acho brilhante. O pai do Neymar é um desses caras que eu respeito muito e ele é um menino que a gente chama no Ceará bom ouvido, ele não é mal ouvido. Porque é muito difícil para um garoto chegar ao auge do sucesso, do estrelato, das meninas todas, enfim, gritando o nome dele, e ele manter o pé no chão e a cabeça fria. E boa parte disso eu já vi muitas vezes o pai dele fazendo. E ele esperou o tempo correto, senão ele ia entrar em ocaso no Santos, porque esses times, eles entram em ocaso, o time do Santos está entrando em ocaso.
E seria mal para ele. Ele entrou na hora certa, vai chegar no Barcelona, assim como estão fazendo corretamente, vai ficar no banco de reserva, né? Vai aprender que o céu não é perto. Já pediram a ele para não enfeitar o cabelo tanto, então ele vai crescer como gente, vai crescer. E na seleção ele já explodiu, que é o que faltava. E nessa Copa das Confederações o Filipão conseguiu, que a grande virtude do Filipão é coesionar a equipe e extrair o máximo da meninada. Essa ideia do governo de dar uma anistia para os clubes de futebol, com os impostos atrasados, o que você acha disso? É lamentável, mas isso é o seguinte, é melhor fazer em troca de uma austeridade futura do que imaginar que eles vão algum dia pagar. Não vão pagar jamais. É uma dívida que cresceu muito, né? É. Ministro, chegamos aqui ao final do programa, tem aqui o Pinga Fogo. Eu queria perguntar para o senhor, um medo? O medo de sentir falta da política, né? Eu estou num processo de saída devagar, voluntária. Graças a Deus, os cearenses e os brasileiros sempre me deram um máximo de carinho, de respeito e tal, mas eu quero sair. Não vai ser candidato a nada ano que vem, não? Não, não quero mais ser candidato a nada. Né? Eu tenho muito medo de me frustrar no futuro. Hoje não, hoje eu estou achando que é isso que eu tenho que fazer. Só presidente se o cavalo passar arriado. E assim mesmo, com muita exigência de qualidade na proposta. Uma saudade? Eita, pensei, mas não posso dizer. Pronto. Está nas entrelinhas, vamos lá. Um escritor? Gabriel Garcia Marques. Um sacrifício? Meu? Não é justo que eu diga que eu algum dia cometi qualquer sacrifício. Um prazer? Ah, minha netinha, Maria Clara, a coisa mais linda do planeta. Aprendeu a falar vovô. Esse é o prazer supremo que alguém pode ter. Legal. Um lugar preferido? Sobral. Uma frustração? Não ter sido presidente do Brasil. Acho que eu podia ter feito um grande bem a esse país. Ministro, agradeço mais uma vez aí a sua Obrigado, entrevista. Muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado. Boa sorte para o senhor. Até uma próxima. Obrigado. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E saber das notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua audiência, tenha uma excelente semana e muito boa noite.